vamos falar hoje sobre o milagre da cura do homem que tinha a mão ressequida. Mas antes de entrarmos diretamente nesse texto, nós precisamos entender o contexto que Jesus estava envolvido. Porque agora Jesus estava muito mais exposto publicamente. Então ele estava começando aqueles embates diretamente com os religiosos da época. Em Israel havia muitos partidos, muitas doutrinas religiosas. Nós falamos de 5 já. Falamos dos fariseus, dos saduceus, falamos dos essênios e 2 de cunho mais político, que são herodianos e zelotes. Falando de religião, nós podemos restringir a estes 3, fariseus, saduceus e essênios. Os fariseus são os mais zelosos, são mais duros na doutrina. Os saduceus têm muita influência grega, é como se fosse uma aristocracia religiosa. Eles eram a elite da religião e eles eram extremamente incrédulos para coisas espirituais. E os essênios eram os radicais que viviam no deserto, moravam em cavernas, não queriam se relacionar socialmente, mas também eram rígidos com a lei, e eles foram muito importantes. Por quê? Porque eles escreveram muitos dos textos que estão compilados até hoje. Então Jesus começa a entrar em atrito com estas seitas, principalmente com os fariseus. E em todas as cidades que existiam sinagogas, possivelmente existiam fariseus, dificilmente saduceus, porque se concentravam muito ali na região de Jerusalém, mas também tinham escribas, mestres da lei, homens que conheciam muito o texto bíblico, traduziam, escreviam, enfim, então eles que doutrinavam o povo segundo as suas interpretações. Jesus vem corrigir estas interpretações e mais do que isso. Jesus vem inaugurar o novo reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, nós vamos agora estudar o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, para já sentirmos este embate religioso entre Jesus e os doutores da lei. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: "Por que fazeis o que não é lícito aos sábados?" Respondeu-lhe Jesus: "Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é o Senhor do sábado." Então este embate será diretamente com os fariseus. Os fariseus, eles observavam que os discípulos estavam debulhando o alimento. Eles estavam preparando aquele alimento, mais do que preparando, eles estavam extraindo o alimento que seria consumido. E a interpretação da lei era a seguinte: não se pode fazer nenhuma atividade. Vamos ler esse texto. Está em Êxodo 34, 21. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Então, aqui o texto fala que eles não poderiam colher. Mas ele diz aqui a colheita, é claro, Moisés está se referindo a uma colheita de larga escala, a condição dura, direta de trabalho. Aqueles discípulos, neste momento, estavam debulhando para comer na hora, porque eles estavam famintos. Não estavam ali, por exemplo, debulhando a cega para comercializar este alimento. Então, havia um endurecimento da lei de Moisés por parte dos fariseus. E eles pegavam estas interpretações para acusar os discípulos e também acusar a Jesus. Então é muito interessante como Jesus, ele vai rebater exatamente o exercício duro da lei com a palavra, com as próprias escrituras. Então, Jesus falou assim: olha, aparentemente, difícil falar se vocês estão certos ou não, mas vamos ver o caso de Davi.
Davi, ele era sacerdote? Não. Davi era da tribo de Levi? Não. Então, Davi, que era um homem violento, um homem de guerra, era um grande soldado, ele teria direito, um homem da tribo de Judá, a comer o pão da proposição? O que é o tal do pão da proposição? Era o pão que era colocado dentro do tabernáculo ou dentro do templo. Eram, na verdade, 12 pães que ficavam sobre a mesa. E eles estavam do lado direito ali do templo. Então, tinham alguns símbolos, algumas peças dentro do templo ou do tabernáculo, como o candelabro, como o altar de incenso. Esses objetos ficavam no primeiro setor do templo interno, chamado Santo Lugar. Porque no outro ambiente, que era o Santos dos Santos, que havia um véu que separava, estava ali dentro a Arca da Aliança. Então havia uma mesa, então esse pão, ele era trocado todo dia. São 12 pães, então os pães, eles eram quentes pela manhã, e à tarde, é claro, eles endureciam. Mas Davi estava com tanta fome que ele disse, olha, eu vou comer desse pão mesmo. Ora, mas pela lei você não pode. Então você vê que a reação do sacerdote é muito interessante ali em Nob. Ele fala o quê? Olha, vocês não poderiam comer, mas vocês estão em santidade, vocês estão limpos, então se vocês estão sem relações íntimas e tudo mais, vocês podem comer este pão. Davi e os seus homens comeram o tal pão. Morreram? Não. Aconteceu algum flagelo? Não. Ficaram doentes? Também não. Então Jesus falou, não aconteceu nenhum mal a eles. Ué, então, qual o motivo? O que está? Está errada a lei de Moisés? Então Jesus começa a mostrar como havia a dureza na interpretação da lei de Moisés. É claro que naquele momento os fariseus ficaram em silêncio, não tiveram mais como discutir com Jesus, porque causa perdida. Jesus usou a própria palavra como eles usaram também. Então, neste ambiente caótico de muitas discussões, em que Jesus vai se defender com o conhecimento da palavra, ele vai realizar uma cura dentro de uma sinagoga. Mas era sábado, e sábado não poderia trabalhar. Normalmente as pessoas trabalhavam os 6 dias da semana, muito mais, para poder não trabalhar no sábado, e agora Jesus está trabalhando no sábado. Mas espera aí, Jesus, você pode até dividir o conhecimento, compartilhar o teu conhecimento como jovem rabi, com todos ali na sinagoga, mas curar pode? Curar não é trabalho? E aí, acontece que naquela época existiam alguns homens que eram chamados de curandeiros, eram exorcistas também. Então, homens que tinham como profissão curar. Não se sabe em nome do que eles realizavam estes milagres, mas eles faziam. Então, eles já julgavam que o ato de curar era um trabalho. Isso era um grande absurdo. Mas Jesus vai falar exatamente, ele vai através, na verdade, da atitude desta cura, confirmar o que ele já tinha dito, como nós lemos. Jesus é o Senhor do sábado. Então vamos ler Marcos, vamos ler a versão do Evangelho de Marcos sobre esta história, capítulo 3, versículos 1 a 5. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a natureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus estava na sinagoga ensinando, e os fariseus queriam uma oportunidade para acusá-lo. Então, aparece um homem com uma mão atrofiada. Ressequida é uma mão completamente deformada. Não se sabe o motivo. Poderia ser externo ou poderia ser de nascença. Mas algo importante nós temos que entender. Este homem, ele tinha dificuldades para trabalhar, ou provavelmente nem trabalhava.
Então era um homem que passava necessidades, tinha uma vida muito complicada. Jesus já tinha sacado que aqueles homens queriam acusá-lo, queriam colocar em xeque essa questão do que ele tinha falado, que ele era o Senhor do sábado. Então, ele chama o homem até o centro da sinagoga. Então, vamos lembrar, a sinagoga era como se tivesse uma arquibancada assim ao redor, eram vários bancos ao redor, as paredes, e ao centro ficava a pessoa responsável por ler o texto e trazer a doutrina, que normalmente se sentava também. Então havia como que um pequeno pátio entre as pessoas ali na sinagoga. Então Jesus chama ao meio. Chama o quê? Para expor aquele homem que seria curado e também para se expor. É claro, vai ser curado, você vai precisar de um esforço. Lembra que eu falei? Todo milagre de Jesus exige um esforço pessoal. Então Jesus dá uma ordem. Você vai vir e vai estender a mão. E ele obedeceu e por isso ele viveu aquela cura. Mas o interessante desse texto é como Jesus, antes de realizar a cura, ele vai discutir se é correto ou não curar no sábado. Porque para eles, curar era um trabalho. Ele estava exercendo o ministério. Se é um exercício ministerial, então não pode ser realizado. Então Jesus pergunta, pode fazer o bem no sábado? E aliás, muitas outras situações, Jesus vai perguntar, se você estiver perdendo algum animal, alguma situação, o que você vai fazer? Vamos ver daqui a pouco sobre isso. Mas aqui na versão de Marcos, ele vai falar sobre, eu vou até ler o texto aqui, fazer o bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Por que ele está falando de salvar a vida ou tirá-la? Muitos estudiosos acreditam que Jesus está usando aqui o exemplo da guerra dos Macabeus. Então, no intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, este intervalo, nós temos um período de 400 anos, chamado de silêncio profético. Nesse período, nós não temos nada escrito na Bíblia. O que nós temos são narrações históricas de muitos escritores, como, por exemplo, Flávio Joséfo. Então, há um momento, durante o domínio grego em todo o mundo conhecido, que acontece uma revolta em Israel contra o domínio de um homem chamado Antíoco Epifânio IV, que tinha profanado o templo do Senhor. Tinha sacrificado animais, porcos, tinha colocado uma estátua de Zeus, realmente o cara avacalhou, fora que ele matou muitas pessoas inocentes. Então, eles se uniram e esta família dos Macabeus, Judas Macabeu, que depois vai dar origem à dinastia dos Asmoneus, que vão dominar sobre Israel por quase um século, são sacerdotes que vão dominar Israel, vão liderar politicamente Israel, não só religiosamente. Então, esse período, ocorreu uma guerra muito forte contra os gregos, e eles vão vencer os gregos. Só que a guerra aconteceu também aos sábados. Ou seja, não tinha essa que, gente, chegou sábado, parou a guerra, bandeira branca, nós vamos agora nos consagrar, porque é o sábado sagrado, que nada. No sábado eles estavam na batalha. No sábado não tinha essa de guardar não. Você acha que os gregos eles iam respeitar as leis dos judeus? Obviamente que não. Então havia uma guerra incessante até acabar. Então eles lutaram sim, salvaram vidas e alguns até perderam no sábado. Então Jesus ele estava pontualmente colocando que se tiver uma guerra, vocês vão para a guerra, vocês não vão guardar o sábado, porque o inimigo continuará atacando mesmo no sábado. Então são pontos que exigem, é claro, um conhecimento histórico da palavra de Deus, mas para mostrar como Jesus ele era muito preciso em argumentos históricos e também em argumentos com as próprias escrituras. Era essa forma que eram chamados os livros do Antigo Testamento e também as leis, que são os 5 primeiros livros, também chamado de Pentateuco. Agora, estender a mão no sábado,
Obviamente não era um trabalho. Vai saber, né? Eles também falaram, isso aí não é trabalho, não pode estender a mão não. O cara está sendo curado. E se realmente Jesus não fosse enviado de Deus, a cura não teria acontecido naquele sábado. Porque o sábado é sagrado. Será que Deus vai dar resposta no dia sagrado? Pois é. Vamos ver mais um argumento, como eu já prometi, que Jesus deu aos fariseus sobre trabalhar no sábado. Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus vai usar um argumento interessantíssimo, o bolso. Olha só, ele fala assim, se vocês tiverem uma ovelha vale dinheiro, ovelha dá lã, ovelha pode dar alimento, ovelha dá filhos, enfim, se estiver caindo em um precipício, vocês vão deixar morrer no sábado? Fala a verdade, vão mesmo? É claro que não. Então vocês, escondidos, sem ninguém ver, vão resgatar aquela ovelha. Ué, então, não há uma contradição nisso? Se a lei de Moisés é muito dura sobre realizar obras, agora olha como realizar obras entra também numa profunda interpretação. Eu quero ler mais um texto sobre essa discussão de guardar o sábado. Está em Êxodo 31, 14 a 15. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Aí Jesus fala, vamos lá galera, vamos pensar junto aqui. Há uma pena capital, tá? Então, se você fizer qualquer obra, você morre, mediante a lei de Moisés. Então, se você salvar a ovelha que também está no precipício, você é digno de morte. O que vale mais, a ovelha ou o ser humano? Então, Jesus começa a tratar a lei de Moisés com bom senso, não com um senso comum farisaico que cometia absurdos através da interpretação da lei. Existiam duas vertentes dos fariseus. Uma se chamava chamaítas, chamaítas, que eles diziam que não se pode orar por enfermos no sábado. Eles eram radicais. Então, orar por enfermos indicava um trabalho, uma obra. Então, a pessoa era digna de morte por isso. Mas havia outra vertente, chamada iletista dos fariseus, em que eles diziam que poderia orar por uma pessoa enferma no sábado. Aliás, esses chamaítas, com o passar dos séculos, eles vão desaparecendo. E essa doutrina iletista mais aberta vai acabar sendo a doutrina majoritária até hoje. Interessante, olha a dureza do coração. Já pensou no dia sagrado, eu não posso orar por você? Ou eu não posso orar por você? E você não pode orar por mim? E se eu precisar de uma oração? Não pode orar, porque a lei diz que não pode fazer nenhuma obra. Então, era um grande absurdo, mas Jesus está falando, eu sou o Senhor do sábado, eu estou dando a liberdade para vocês realizarem obras que agradem o Deus Todo-Poderoso, porque o sábado é o dia dele. Vamos ler mais, vamos ler a reação dos fariseus em Marcos capítulo 3 também. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro, e de Sidom uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Vocês viram como de terras longínquas, milhares de pessoas iam até Cafarnaum, a cidade do Senhor Jesus, aonde ele realizou o seu ministério. Nazaré era a cidade da infância de Jesus. Cafarnaum era a cidade do ministério de Jesus. São momentos diferentes. Mas você consegue imaginar
pessoas que chegavam a percorrer 150 quilômetros para ouvir a palavra de Jesus, 150 quilômetros a pé ou sobre um jumento para receber um milagre por parte de Jesus. Isso é uma coisa muito simples de entender. Desde Elias e de Eliseu, ou melhor, desde Eliseu, não havia sinais em Israel como Jesus estava realizando. Não havia cura, não havia multiplicação. Todos esses milagres que Jesus estava realizando, o último homem que realizou foi Eliseu. Nós estamos falando aí de aproximadamente 300 anos, mais 400, são 700 anos sem sinais, 700 anos sem milagres. Era algo assustador e de repente vem um homem com o poder da unção do Espírito realizar coisas maravilhosas. Sem dúvida, valerá a pena andar 150 quilômetros até Jesus. Então de Tiro, de Sidom, cidades de pagãos, cidades dos fenícios, pessoas que vinham da Idumeia, que era até a origem de Herodes, ou edomitas, vinham de Esaú, pessoas de todos os lugares estavam indo para o norte. E imagine então as pessoas ali falando, o que está acontecendo na Galileia é uma revolução. E é claro, isso começou a trazer medo aos romanos, começou também a trazer medo, principalmente aos religiosos. Porque os religiosos estão falando, esse cara está agregando multidão, esse cara logo vai ser o tal do rei dos judeus. Então, acontece o maior absurdo dos últimos 400 anos antes de Jesus. Os fariseus estavam fazendo aliança com os herodianos para derrubar Jesus. Para você entender, eram dois partidos ideologicamente opostos. Como assim, bispo? Os fariseus, eles eram religiosos, a doutrina pura da religião. Os herodianos eram vendidos, eles eram amigos dos romanos, e eles eram do partido de Herodes. Eles colocavam Herodes numa posição tão forte politicamente, a ponto até de falarem que ele era o Messias. Você já imaginou? Gente que falava que Herodes era o Messias porque ele construiu o grande templo em Jerusalém? Pois é, e os herodianos falavam isso. Agora imaginem, dois partidos que se odiavam, riscavam a faca um com o outro, agora estão se juntando para destruir Jesus. Coisa diferente do que acontece hoje? Claro que não. Nós sabemos a perseguição que muitas vezes acontece no Evangelho com pessoas ideologicamente opostas, mas que se unem para enfrentar a obra de Deus, para impedir a obra de Deus. Mas Jesus é soberano. A igreja é soberana e todo principado, potestade e dominador está debaixo dos nossos pés. Continuando aqui, vamos ler Mateus capítulo 12. É uma outra versão, porque, vou até pontuar aqui para vocês, a história que nós estudamos hoje, a cura do homem da mão ressequida, no sábado, na sinagoga, está narrada essa história em Mateus 12, em Marcos capítulo 3 e em Lucas capítulo 6. Já vamos ler agora os versículos 15 a 21 de Mateus 12, para você ver também a reação, por um ponto de vista de um apóstolo que estava escrevendo para os judeus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então perceba como no texto, Mateus está usando a profecia de Isaías para defender que Jesus é o grande Messias. Ele pega esta história especificamente, como as multidões estavam indo em direção a Jesus, para falar, olha aqui como a palavra de Isaías está se cumprindo, judeu.
Preste bem atenção, porque o Evangelho de Mateus é para os judeus, falando que o Messias já veio, e o Messias ressuscitou, e o Messias veio também para que o Evangelho se tornasse acessível aos estrangeiros. A palavra gentil é a palavra grega etnos. Então, quando na Bíblia você lê gentil, que era a forma como os judeus falavam dos estrangeiros, está falando de qualquer um que não é judeu. Pode até morar em Israel, mas se ele não é judeu, então ele é gentil. Nós somos gentios. Nós brasileiros somos estrangeiros. E olha que nós temos um sangue bem misturado, mas o Evangelho, através de Jesus Cristo, se tornou acessível. Nós vamos dar um anexo à história de Jesus. Por quê? Jesus chamou 12 apóstolos. Jesus escolheu 12 apóstolos. Jesus tinha muitos seguidores. E é claro, Jesus tinha mais perseguidores do que seguidores. Mas ele escolheu somente 12 para fundamentar a igreja. 12 apóstolos que iriam dar os fundamentos, os conceitos, que iriam ministrar, pregar e formar sucessores para estabelecer a igreja, que é o corpo de Cristo, que vai continuar este trabalho de evangelização, fortalecer o reino dos céus, para Jesus voltar então para recolher esta igreja e assim cumprir a promessa, porque da forma como ele subiu, ele descerá também. Você está preparado? Você está salvo? Você está batizado nas águas? Pois é, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, então esteja preparado. Bom, nós vamos falar agora sobre o que cada evangelho coloca sobre esta escolha. Vamos ler a versão de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Cada um dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão tratar em situações diferentes sobre a nomeação dos 12 apóstolos. Você pode ler Mateus capítulo 10, você pode ler Marcos capítulo 3, ou como nós já lemos, Lucas capítulo 6. O interessante é que aqui Jesus, ele antes de fazer a escolha, ele vai ao monte. Você percebe um hábito de Jesus que nós precisamos muito. Antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão, qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, ore. Separe-se deste mundo. Tenha um tempo de qualidade, de oração, de busca do Espírito Santo. Você vê Jesus indo ao monte, que era o hábito de Moisés, era o hábito de Elias. Olha lá, hein? Figuras que vão aparecer aonde? No Monte da Transfiguração. O monte que é narrado em Mateus capítulo 17, ou Monte da Transformação, como o apóstolo nos ensinou. Então, olha como é interessante as figuras que aparecem, que elas têm o mesmo encontro com Deus nos montes. Jesus também tinha este hábito. E você precisa deste hábito para fazer as escolhas certas. Muito bem, então ele vai nomear apóstolos. Nós vemos que alguns apóstolos têm nomes diferentes em cada um dos evangelhos, já vou explicar isso. Mas o que é interessante é a diversidade apostólica. Por quê? Nós já falamos sobre os 4 primeiros apóstolos escolhidos. Eram pescadores. Vamos lá. Pedro, André, Tiago e João. Tudo bem. Em todos os evangelhos, eles aparecem com esse nome. Daí Jesus chama Mateus, que era um cobrador de impostos, um publicano, um judeu traidor que estava a serviço de Roma
e também enriquecia às custas do povo. Nesse mesmo barco, Jesus escolhe um homem chamado Simão o Zelote. Quem eram os zelotes? O partido anti-romano, entre aspas, os terroristas que detestavam os romanos, e eles realizavam bagunças, eles faziam motins, eles assassinavam romanos, eles detestavam os romanos. Agora imagine, em uma mesma mesa, em uma mesma assembleia, uma mesma reunião, enfim, convivendo com Jesus todos os dias, um homem que tinha relacionamento direto com Roma financeiro, e era judeu, com outro homem que odiava os romanos. Olha só, somente Jesus para unir pessoas tão diferentes ideologicamente. Então nós temos pessoas humildes, como os pescadores, nós temos pessoas ricas, como o caso do próprio Mateus, nós temos Tomé, também chamado Dídimo, que significa gêmeo, provavelmente tinha um irmão gêmeo, onde ele está ninguém sabe, mas que era um homem incrédulo. Nós temos Judas Iscariotes, que depois se tornou o traidor, que administrava a bolsa, e o cara administrava tão bem que ninguém nem percebia que ele roubava. Vejam só. E tem mais. Nessa diversidade tinha Bartolomeu, também chamado de Natanael. O homem que se julgava perfeito, que também estava numa aldeia chamada Caná, e achava um absurdo o Salvador vir de Nazaré. É realmente interessante esta mistura que Jesus tem na sua formação apostólica, mas é aí que todos os preconceitos serão quebrados e o evangelho não vai ficar paralisado entre os judeus, mas vai alcançar até os confins da terra. Olha que interessante também como o evangelho de Marcos, que era a ótica do apóstolo Pedro, fala sobre João e Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Então Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eram chamados de filhos do trovão. Muitos entendem que era por causa que eles tinham a boca pesada. E não é mesmo? Quando eles falam assim, não, Jesus, manda fogo sobre essa cidade que te rejeitou. Então eles tinham a boca pesada, falavam demais, eram pessoas duras, mas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Quem diria que um homem chamado Filho do Trovão seria o apóstolo do amor, reconhecido pelo amor, o amor incondicional que ele teve a Jesus, de ir até aos pés da cruz com ele, e também por escrever em suas cartas sobre o amor como nenhum outro. E mais, em ser considerado o discípulo amado de Jesus. Então Jesus vai pegar essas pessoas tão distintas, tão problemáticas e transformá-las em apóstolo. Então, não existe gente difícil. Você pode se considerar a pior pessoa do mundo. Jesus pode te transformar. Vamos agora à revisão. Mais uma vez, Jesus fez milagres no sábado sagrado, enraivecendo os religiosos judaicos. Desta vez, curou um homem com a mão atrofiada publicamente na sinagoga de Cafarnaum. Jesus ministrou sobre a liberdade que temos de viver o milagre de Deus em todo momento. Por fim, Jesus definiu os 12 apóstolos, sendo alguns de partidos religiosos e políticos muito diferentes, demonstrando como a graça está sendo inaugurada sem acepção de pessoas. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.